bom dia, terceiro ano, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então estamos iniciando mais uma aula de matemática, né? Hoje, sexta-feira, chegamos ao final de semana, né? Espero que todos possam ter um excelente final de semana, ter um bom descanso, para voltarem na segunda-feira mais revigorados, né? Com mais energia, com mais força e entusiasmo, né? Para a gente continuar nessa jornada de estudos, né? De aprendizado. Bom, eu deixei na aula passada, né? Três alternativas para que a gente pudesse resolver, né? Onde nós trabalhamos o que mesmo? Quem lembra? A gente trabalhou a divisão. E aí a gente finalizou a divisão e hoje nós vamos começar falando sobre medidas de tempo, né? Mas antes da gente iniciar a falar sobre esse conteúdo, nós vamos fazer a correção da atividade que eu pedi da aula passada, tá? Bom, então tem assim, descubra os valores a seguir. Aí na letra A, qual é a metade de 50? Então, nós temos um valor aí, né, crianças? 50. 50 e a metade. Qual é a metade? A metade é quando a gente vai dividir por 2, tá certo? Então, nós vamos fazer uma divisão por 2, que é a metade. 5 eu posso por 2? Podemos, porque 5 é maior do que 2. Mas qual é o número que se aproxima? É o 2, né? Pronto. 2 vezes 2, 4, tá? 4, vem pra cá. Então, fica 5 menos 1. Aliás, 5 menos 4, 1. E aí, vem o 0. Ficou 10. 10 eu posso pôr 2? Podemos, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, a metade de 50 é 25, certo? Bom, então agora vamos para a letra B, que na letra B ele diz exatamente o seguinte: qual é a quarta parte de 40? Olha, né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho e descobrir qual é a quarta parte de 40, tá? Então, aqui, letra B. Então, aqui nós temos 40. Se é a quarta parte, então vai ser dividido por 4, tá certo? Bom, 4 eu posso dividir por 4? Podemos. Então, fica quanto? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. E aí, nós temos aqui o outro 0, não é isso? Então, vem pra cá. Quando isso acontece, a gente coloca o 0 no quociente. Então, a letra B, a quarta parte de 40 é 10. Está certo? 10. Bom, agora vamos para a letra C. Na letra C, ele pede exatamente o seguinte: qual é a décima parte de 400? Olha só que curioso, né? A décima parte de 400. Então, vamos lá, olha. Agora, nós vamos com 3 números. Se a décima parte vai ser dividido por 10. Então, nós vamos pegar aí primeiro 40, né? 40 dividido por 10 é igual a 4. 4 vezes 10, 40. 40 menos 40, 0. Não é isso? Então, vem pra cá o outro 0. E aí, fica como? Quando acontece a mesma coisa de lá, a gente coloca um 0 aqui no quociente. Então, a décima parte de 400 é 40, certo? Ok? Bom, então agora vamos pegar o livro de vocês e vamos para a página 208. Pegue lá o livrinho. Bom, então como eu
já falei, né? Hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo, página 208. Vamos lá abrir no livro. E vocês já sabem, né? Já observaram, observe bem essas imagens atentamente, né? E vamos ler esses textos, né? Esses balõezinhos aí, né? A fala de cada um desses personagens. Então, ouçam aí a leitura e espero que vocês observem bem e percebam, né, os elementos matemáticos que estão contidos, né, nessas situações aí dessas imagens, tá bom? Inclusive, que vocês observem também as unidades de medidas de tempos apresentadas, porque nós vamos falar sobre o tempo, quem é que mede esse tempo, tá? Então, aí nós temos, olha só. O primeiro balãozinho aí, ó. Que bom, a Marilda chega depois de amanhã. Olha só o que é que nós temos aqui, ó. Um relógio marcando 9 horas, né? Tá bom? Bom, aí mais embaixo, um pouquinho aqui do lado, nós temos o seguinte. Tem assim, Marilda Dias, né? Tem um cartãozinho dela aí. Assim, oi, Pedro. Chego ao aeroporto quarta-feira às 9 horas. Saudades, Marilda. Bom, então essa história aqui em quadrinho, ela é bem interessante, né? Aí aqui, mais embaixo nós temos um outro balãozinho. Aí ele diz assim, essa não, o celular dela está na caixa postal. Aí mais na frente tem ele falando novamente, né? Onde ele diz assim, ah, já sei, só pode ser às 9 horas da noite. Bom, então, aí eu pergunto a vocês, enquanto Pedro esperava Marilda no aeroporto, quanto tempo se passou entre 9 horas às 13 horas? Né? Olha só, aqui nós temos dois relógios, o primeiro marcou 9 e o segundo marcou 13 horas. Então, quanto tempo passou? Né? Faça aí esse cálculozinho aí mental e responda a vocês mesmos. Já conseguiram fazer? Bom, então aí de 9, né? Como eu falei, para 13. Então, foram quantas horas? Então, vamos contar? Olha só. De 9, né? Ó, 10, 11, 12, 13. Então, passou-se quantas horas? 4 horas. Então, de 13 horas é antes ou depois do meio-dia? Vocês sabem, crianças? Bom, o nosso relógio nós contamos de quê? De 24 horas. Que horas é meio-dia? 12 horas. Então, 13 horas é depois de 12. Então, nesse caso, vai ser antes ou depois? Vai ser depois do meio-dia, não é isso? Bom, 23 horas é antes ou depois da meia-noite? Já que o dia tem 24 horas. A meia-noite marca 12, né? E nós chamamos de 24. Então, nesse caso, 23 horas é o quê? Antes ou depois? É antes, não é isso? É antes da meia-noite, tá certo? Bom, então nesse caso, Marilda vai chegar no dia 20 de janeiro e Pedro, por engano, foi esperá-la no aeroporto uma semana antes. Em que dia ele esteve no aeroporto e não a encontrou? Foi o dia quê? Quem lembra? Lá no texto, na primeira parte, dia 13 de janeiro, tá certo? Bom, vamos finalizar aqui o texto aqui do outro lado, na página 209. Bom, então tá lá o relógio, né? Marcando as 23 horas, acompanhe no livro de vocês. E aí o segundo balão diz assim, o que houve, Marilda? Fiquei muito tempo esperando você no aeroporto. Desculpe, querido, é que me esqueci de dizer que seria na próxima quarta, às 21 horas. Bom, só para confirmar,
é quarta-feira, dia 13, certo? No mês de janeiro. Bom, então observe aí que houve um desencontro, né? Ele pensou 9 horas, foi 9 horas da manhã. Mas, na verdade, era 9 horas da noite, que a gente transformando em 24 horas, corresponde às 21 horas, né? E a quarta-feira, como ela não disse qual era a data do mês, ele achou que seria no dia seguinte. Então, foram 2 erros de tempo, né? Só que seria na próxima quarta-feira e não naquela quarta-feira atual. Bom, espero que vocês tenham percebido aí algumas palavrinhas que também são inseridas como indicadores de tempo, né? Então, quais foram as palavrinhas aí que nós podemos encontrar? Quem lembra? Alguém lembra de quais são? Bom, a palavra depois e antes, né? Marcam tempo, essas duas palavrinhas. Quando eu digo depois, ou então antes do meio-dia, né? Também temos as palavras meia-noite, meio-dia. Também são palavras que indicam tempo, né? Então, espero que vocês tenham percebido, né? Que por meio da organização do horário, né? Desse horário, o horário escolar no dia a dia e do calendário escolar ao longo do ano letivo, vocês já observaram que nós temos datas, né? Que são importantes, que a gente trabalha, que a gente desenvolve algumas atividades. E temos também o horário, né? O horário de entrar na sala de aula, o horário de sair da sala de aula, o horário do lanche, não é isso? Temos aqueles dias que a gente não vai para a escola, né? Temos os dias da semana que a gente frequenta a escola. Então, a nossa vida está rodeada de atividades que a gente faz, né? Usando o quê? Contando, né? Usando as medidas de tempo, né? O dia tem 24 horas, não é isso? Então, tudo que a gente faz, que a gente programa dentro de um tempo, medindo de tempo, né? Quando você programa, diz assim, eu vou passar as minhas férias na casa dos meus avós. Bom, aí você marca, qual vai ser as suas férias? Vai ser as férias de julho ou as férias de janeiro? E aí você já conta, né? Quantos meses faltam para chegar as minhas férias? Para ir para casa do seu avô. Não é isso? Então, nós temos quem? Um calendário que a gente conta as semanas, marca o tempo pelas semanas, marcamos o tempo também pelos meses e marcamos o tempo também pelas horas. Tá certo? Entendido? Bom, então nós temos também, né? Os adultos também, eles marcam o tempo para quê? Para entrar no serviço, sair do seu trabalho, né? Marca o tempo da saída de casa até chegar ao seu trabalho, ao seu destino. Então, nós estamos sempre trabalhando em relação do tempo, não é? Bom, então, vocês observaram que no calendário escolar, nós temos o que? Um período de tempo, algum tempo que nós iniciamos as aulas no mês tal e finalizamos em outro mês. Já observaram isso? E que também, como eu já falei anteriormente, dentro desse calendário a gente prepara algumas atividades importantes com datas comemorativas. Nós todos, né, nos organizamos em relação ao tempo, tá certo? Vocês também se organizam de acordo com o tempo. Tá certo? Como eu já falei, se organiza no tempo em relação a qual hora vocês devem acordar, que horas devem tomar o café da manhã, depois que horas deve ser o lanche, que horas vocês devem estudar, né? Que horas deve ser o almoço na casa de vocês, não é isso? Que horas vocês podem brincar, ou seja, tudo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está baseado em relação a um tempo, né?
E essa medida de tempo que nós utilizamos é o quê? São as horas. Então, só relembrando, quais são as medidas de tempo que nós utilizamos normalmente no nosso dia a dia? As horas, né? Contagem das horas, a contagem dos dias e a contagem dos meses e também dos anos, né? Nós também contamos os anos. Então, espero que vocês tenham percebido nessa introdução, né? O que é e como nós estamos medindo o tempo, tá certo? Bom, então para a gente poder focar mais um pouquinho para que vocês possam entender só essa primeira parte da introdução, eu peço que vocês respondam só essa atividadezinha da página 210, tá? Que é só para a gente, que é apenas um aquecimento em relação às medidas de tempo, como eu já falei, né? Nós medimos através das horas, dos dias, dos meses, dos anos, né? E assim são as nossas medidas que nós utilizamos com mais frequência, tá certo? Bom, então finalizamos a nossa aulinha de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e façam essa questãozinha de aquecimento da página 210, tá certo? Bom, então, um cheirão no coração e que Deus abençoe a todos e tenham um bom final de semana. Tchau, tchau!